Olá, bom dia! Mais uma vez juntinhos no projeto SIC Damas em Casa. Eu, Liliane, estou aqui em casa e você aí na sua casa. Nós, hoje juntinhos, vamos trabalhar um pouquinho o relevo terrestre e o relevo submarino. Primeiro pontinho sobre relevo, a gente já vem falando há alguns dias, né? Processo de formação e o processo de modelagem, né? O processo de formação ligado aos elementos endógenos, tectonismo e vulcanismo, e o processo de modelagem ligado aos fatores exógenos, né? Intemperismo e erosão. Hoje nós vamos falar das formas. A partir da atuação dos agentes internos e externos, quais são as formas de relevo que nós vamos encontrar aqui na superfície? Detalhe, quando falamos de superfície e falamos da crosta, é importante lembrar que estamos falando da crosta oceânica e da crosta continental. Uma coisa que acontece muito é que quando a gente fala de relevo, a gente lembra apenas do relevo continental, né? O relevo continental e suas macroformas, planaltos, planícies, depressões e montanhas. Fato é que essas são as formas de relevo que nós visualizamos, né? E que são determinadas por um fator chamado de altitude, ou cotas altimétricas, ou simplesmente hypsometria, né? A altitude, que tem como referencial o nível do mar, é um fator fundamental no processo de determinação das macroformas do relevo, bem como as estruturas geológicas que deram origem a elas, as rochas e os minerais que ali estão, ok? Quando a gente está falando do relevo submarino, como fica em profundidade do nível do mar para baixo, né? Contamos, portanto, utilizamos nessa classificação o elemento profundidade. Como são formas de relevo que estão no fundo do mar, na chamada crosta oceânica, né? Esquecemos, às vezes, dessas formas, beleza? Mas hoje nós vamos exatamente começar por elas, as formas do relevo submarino, contadas em cotas batimétricas, em cotas de profundidade. Nós temos 3 grandes camadas no relevo submarino: a plataforma continental, a mais rasa, a mediana talude continental e a camada mais profunda, que é chamada de região abissal, beleza? É na plataforma continental, entre 0 e 200 metros de profundidade, que nós vamos encontrar exatamente as principais formas de vida, a maior biodiversidade marinha, e encontramos também na plataforma continental as principais formas de recursos para exploração econômica, a exemplo dos recursos minerais e da pesca. É nessa camada da plataforma continental que nós encontramos maior biodiversidade, até por uma questão de maior presença de luz. E é também nessa camada que nós temos menor pressão que nas demais. A partir de 200 metros de profundidade, de 200 a 2.000 metros de profundidade, nós temos uma área chamada de talude continental. À medida em que vai se aprofundando, a diversidade marinha vai diminuindo e os recursos que vão se concentrando na talude são os recursos minerais, em especial, né, as reservas de petróleo em águas profundas. Beleza? As taludes estão para o relevo submarino, como os planaltos estão para o relevo continental, bem como a plataforma continental está para o relevo submarino, como as planícies estão para o relevo de continente. Já as zonas abissais, que são as zonas de profundidade, as zonas que estão para mais de 2, 3, 4, 5.000 metros de profundidade, são zonas onde a gente tem uma biodiversidade super reduzida, porque precisa de um alto grau de adaptação às condições do ambiente, principalmente a ausência de luz. Na região abissal é onde encontramos as fossas submarinas e as dorsais, as linhas de contato de placas no fundo do mar. A maior fossa está no Oceano Pacífico e é chamada de Fossa das Marianas, com mais de 10.000 metros de profundidade.
As 3 camadas do relevo submarino são essas, né, determinadas pela profundidade e, obviamente, né, pela concentração ou não, né, de biodiversidade e de atividade de potencial de exploração econômica em cada uma delas. Quando falamos de relevo terrestre, nós estamos falando principalmente, né, das 4 camadas que compõem as chamadas macroformas do relevo. São elas as planícies, os planaltos, as montanhas e as depressões. No relevo continental, ao contrário do relevo submarino, o elemento determinante é altitude, um referencial que se tem em relação ao nível do mar, é elevação em relação ao nível do mar. A altitude é um elemento fundamental na determinação dessas macroformas do relevo, bem como, né, as estruturas geológicas que deram origem a elas. E, naturalmente, o grau de exposição ao intemperismo e à erosão, né, que são os responsáveis por moldar, né, essas formas de relevo e dar a elas, né, uma dinâmica na paisagem, né, uma dinâmica de paisagem bastante variável, bastante intensa. Beleza? Então, nós temos, por exemplo, as planícies, que são classificadas como áreas planas de baixas altitudes. As planícies são áreas de forma de relevo que se formaram em bacias sedimentares, a estrutura geológica que compõe 64% da estrutura geológica do nosso território. As planícies se dividem em planícies fluviais, aquelas que acompanham as margens dos rios, e as planícies marinhas, também chamadas de planícies costeiras. As planícies, naturalmente, são áreas que sofrem mais sedimentação do que erosão, ao contrário dos planaltos. Os planaltos são macroformas de relevo, se caracterizam também como áreas planas, só que são áreas planas de altitudes elevadas. A altitude dos planaltos giram entre 500 e 2.000 metros, salvo algumas exceções. Inclusive, dentro do território do Brasil, nós temos o Planalto Norte Residual Amazônico, onde se encontra o seu ponto mais alto, o Pico da Neblina, com pouco mais de 2.900 metros de altitude. Mas, como falei ainda há pouco, exceção. Grande parte dos nossos planaltos estão entre 500 e 2.000 metros de altitude, ok? Os planaltos são formas de relevo, surgidos em estruturas de escudos cristalinos. Os escudos compõem 36% da base geológica do território brasileiro e nessas áreas vamos encontrar planaltos. Os nossos planaltos, eles são cristalinos, portanto antigos, bastante desgastados, bastante trabalhados pela erosão, né? E, portanto, apresentam altitudes modestas. As montanhas, né? Nós temos por aqui serras e montanhas. São formações isoladas. No nosso território, caracteriza-se como exceção. São as áreas que estão acima de 2.500 metros de altitude, né? Já as cordilheiras não aparecem no relevo brasileiro, considerando que as cordilheiras surgem em estruturas de dobramentos modernos e estes por processo de subducção, mergulho de uma placa sobre a outra, linhas de contato entre placas, beleza? Então, no máximo, nós temos montanhas, né, elevadas, serras em áreas planálticas, com altitudes que passam dos 2.500 metros. E a quarta macroforma de relevo que encontramos no nosso território são as depressões. Professora, qual é o conceito de depressão? O conceito de depressão, no sentido geomorfológico, são áreas rebaixadas. Mas aí nós vamos ter as depressões absolutas e as depressões relativas. As depressões absolutas, como observamos aqui na tela, elas são facilmente identificáveis. As depressões absolutas são áreas rebaixadas em relação ao nível do mar. Não precisa estar na costa nem próximo dela, mas se tiver também não tem problema. São áreas em que o recorte do relevo, ó, faz de conta que a minha mão esquerda aqui, nível do mar, e o recorte do relevo lá longe, ó,
ou mesmo perto, abaixo do nível do mar. Depressões absolutas. Já as depressões relativas, fica mais difícil a sua observação. As depressões relativas, elas estão em altitudes variadas, elas não precisam, né, estar abaixo do nível do mar. As depressões relativas, como o próprio nome sugere, né, relativa é a algo, alguém, alguma coisa. É relativa ao relevo circundante, ao relevo que está ao seu redor. Olhe para minhas mãos novamente, né? Faz de conta que a gente tem aqui uma montanha, outra montanha, um planalto, uma montanha. Então, essa área rebaixada entre essas duas formas de relevo elevada é uma área de depressão, beleza? Depressão relativa. Ela não está necessariamente abaixo do nível do mar. Ela é relativa ao relevo circundante, ao relevo que está ao seu redor. Como podemos observar aqui na figura. A depressão absoluta, abaixo do nível do mar. Olha a linhazinha do nível do mar. A depressão relativa, ó, você tem uma montanha de um lado, planalto do outro, e essa área rebaixada entre as duas é o que chamamos de depressão relativa. Tranquilo? São as 4 macroformas de relevo que encontramos no território brasileiro do ponto de vista de continente. Beleza? O relevo brasileiro nós vamos encontrar, né, com variações diferentes, planaltos, planícies, depressões, serras e montanhas planálticas, né? Apresentam altitudes variadas e idades variadas. Nós temos aqueles planaltos mais antigos, são os cristalinos, mais desgastados, e nós temos os planaltos um pouco mais jovens, que é exatamente onde estão as montanhas, as serras e os picos mais elevados, né? Nós temos aqui, ó, planalto, uma área plana de altitudes elevadas, planícies, áreas planas de baixas altitudes, né? E as escarpas. Professor, o que são as escarpas? São as costas, são as subidas dos planaltos, beleza? Não é necessariamente uma forma de relevo, mas uma parte do relevo planalto, que é a subida. Você tem planície, ó, e a subida do planalto nós chamamos de escarpa ou escarpa planáltica. Temos 3 classificações do relevo brasileiro. Nós temos a classificação mais antiga, do Haroldo de Azevedo, é uma classificação bem simplificada, com planaltos, planícies, né? A classificação do professor Azib Absaber, né? É um nomezinho esquisito, mas descendência aí árabe, né? E a classificação do professor Jurandir Rois, que essa é a mais recente, né? É a classificação mais recente, a classificação mais utilizada hoje, porque é a classificação que traz um número de unidades, né, de relevo bem maior. As classificações anteriores traziam 7, 10 formas, né? Essa última classificação ela traz 28 formas dentro dessas 4 macroformas que a gente acabou de falar, beleza? O relevo brasileiro, ó, segundo a classificação do Haroldo de Azevedo, ele identificava o Planalto das Guianas, a Planície Amazônica, o Planalto Central, Planície do Pantanal, o Planalto Meridional, o Planalto Atlântico, a Planície Costeira e a Planície do Pampa, né? A gente tinha, ó, pouco mais que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades do relevo. Inclusive essa Planície do Pampa, ela aparece nesse mapa, mas normalmente, né, inclusive no material da gente ela já não aparece. 7 unidades apenas. Na classificação do professor Azib Absaber, nós vamos ter o Planalto das Guianas, as planícies das terras baixas da Amazônia, o Planalto do Maranhão Piauí, o Planalto Nordestino, que é o que conhecemos como Planalto da Borborema, o Planalto Central, a Planície do Pantanal, o Planalto Meridional, os Planaltos e Serras de Leste e Sudeste, terras costeiras baixas e o Planalto Uruguaio Sul Rio-Grandense, né? Então você já tem um número de unidades um pouquinho maior. E a classificação do Jurandir Rois, nós não colocamos aqui. Ela traz 28 unidades, tá lá no materialzinho da gente. A gente vai poder aprofundá-la um pouco mais quando estivermos lá na nossa sala. Beleza? Características do relevo brasileiro. Aqui nós trouxemos os planaltos. São áreas planas, com altitudes que variam entre 500 e 2.000 metros, como a gente falou. Temos aqui como exemplo imagens da Chapada da Diamantina e da Serra das Russas, né? Aqui no interior de Pernambuco.
a parte mais íngreme e mais acidentada do Planalto da Borborema. Uma outra característica do relevo brasileiro está com relação às planícies. Temos aqui a planície do Pantanal e a planície fluvio-marinha, né, aqui da cidade de Recife, pertinho da gente. Uma outra característica também interessante é com relação ao relevo kárstico, né? Essas formações especiais que também estão bem presentes aqui no nosso território, formando as áreas de cavernas e as dolinas. Nas cavernas, como observamos aqui na foto, a formação das estalactites e das estalagmites. Tem todo um processo bacana, químico aqui de trabalho dos elementos da natureza, né, formando paisagens realmente belíssimas. Também aqui no interior do Nordeste, região da Chapada da Diamantina, né, na Chapada dos Veadeiros, mais para a região do Planalto Central, nós encontramos essas formações. As estalactites e estalagmites, né, são formações kársticas das áreas de cavernas e as formações de dolinas, beleza? Todas essas formações, vamos agorinha aprofundá-las juntinhos lá no Meeting.